E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo com a gente. Opa. Hoje a gente vai falar sobre a história do dinheiro, É isso aí. aquela força invisível que molda o mundo, né? Pois é. E para nos guiar nessa aventura, a gente convidou a Carmen, super expert em história econômica e sistemas monetários. Seja bem-vinda. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Tô animada para essa conversa. A gente usa dinheiro todo dia, mas você já parou para pensar de onde ele veio? Como ele surgiu? Uma ótima pergunta. Tipo, por que a gente confia tanto nesses pedaços de papel ou em números na tela do celular? É verdade. É uma coisa que a gente usa tanto, mas raramente para pensar. Né? A resposta para essa pergunta, na verdade, está enraizada em milhares de anos de história. Ah, A gente tem que voltar lá no tempo, numa época que o dinheiro, como a gente conhece hoje, simplesmente não existia. caramba. Mas então como as pessoas faziam negócios? Era só trocar uma coisa pela outra. Exatamente. Era do escambo. Ah, tá. Tipo, trocar galinhas por trigo, ferramentas por peles. Isso aí. Funcionava, mas era um sistema, digamos, bem limitado. Imagina a dificuldade de definir o valor justo das coisas, né? E encontrar alguém que quisesse exatamente o que você tinha para trocar. Devia ser uma maratona. Nossa, devia ser um caos total. Soltar. Mas e como a gente saiu dessa e chegou no dinheiro que a gente conhece hoje? Boa pergunta. A necessidade, como dizem, é a mãe da invenção, né? As sociedades foram se organizando e começaram a usar o que a gente chama de dinheiro-mercadoria. De dinheiro mercadoria. Que nome chique. Que é isso? Basicamente, eram objetos que tinham um valor reconhecido por uma comunidade e serviam como meio de troca. Entendi. Tipo o quê? Sal, conchas, gado. Até dentes de baleia já foram usados como moeda. Dente de baleia. Sério? Sério? Que bizarro. Mas por que esses itens? Tinha alguma lógica por trás disso? Claro. Para algo funcionar como dinheiro mercadoria, precisava ter algumas características. Primeiro, tinha que ser relativamente escasso. Faz sentido. Se fosse algo muito comum, tipo só pedras no meio do deserto, não teria tanto valor, né? Entende. Segundo, fácil de reconhecer e dividir em unidades menores. Tá. Terceiro, precisava ser fungível. Ou seja, cada unidade tinha que ser igual à outra, como as moedas de hoje em dia. Tá, entendi. E claro, não podia ser algo gigante e difícil de carregar por aí. Imagina ter que levar um boi no mercado só para comprar pão. Exatamente. A portabilidade era essencial. Mas mesmo com essas características, o dinheiro mercadoria ainda tinha seus problemas, sabe? Sei. Grãos podiam estragar, animais podiam morrer. É verdade. A durabilidade era um desafio e tanto. Com certeza. Então qual foi o próximo passo? Quando surgiram as moedas? Aí a metalurgia deu um empurrãozinho na história. Por volta de 2.500 anos atrás, surgiram as primeiras moedas de metal na China e na região da atual Turquia. Nossa, faz tempo. O metal, especialmente ouro e prata, era durável, fácil de padronizar e já era considerado valioso pelas sociedades. Entendi. E com as moedas, as coisas finalmente se estabilizaram. Mais ou menos. E lá vem. As primeiras moedas eram cunhadas por várias autoridades diferentes, sabe? O que causava uma certa confusão. Com o tempo, a cunhagem foi se centralizando, ficando sob o controle de reis e impérios. Tá. E por que os governantes se interessaram tanto por moedas? O controle sobre a moeda significava poder, Poder. tanto econômico quanto político. Entendi. As moedas se tornaram um símbolo do Estado com a cara do governante estampada nelas. Faz sentido? E, claro, ter um sistema monetário unificado facilitava o comércio e ajudava a controlar a economia. Organização é tudo. Né? Então a moeda padronizada ajudou a estabilizar as coisas. Sim, moedas bem administradas com valor estável facilitavam a vida de todo mundo. Que bom. Mas cuidado, nem sempre os governantes agiam de boa fé, viu? Eita, o que eles faziam? Alguns cortavam as moedas, diminuindo a quantidade de metal precioso para poder, digamos, criar mais dinheiro. Que esperteza! E como isso afetava as pessoas? Imagina, você de repente suas moedas valem menos do que antes. Putz, essa prática corroía a confiança no sistema e podia levar à instabilidade econômica. Faz sentido. E quando a gente fala de comércio em grande escala, transportar toneladas de moedas de ouro e prata era um pesadelo logístico, né? Tá certo. Carregar baús de ouro por aí devia ser um convite para problemas, né? Isso podia dar ruim. Mas, e aí, como o comércio internacional funcionava? Aí que entra o papel moeda. Mas essa já é uma história para a próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligadas. É isso aí. Transportar ouro para lá e para cá era complicado, né? Nossa, super. Imagina a logística, o perigo. Pois é. Aí que entra as letras de câmbio e os pagarés. O que são essas letras? Nunca ouvi falar. Elas eram tipo,
Como se fossem os ancestrais dos nossos cheques. Tipo um cheque medieval. Mais ou menos isso. Me explica melhor isso, Carol. Imagina um comerciante inglês querendo comprar seda lá da China, do século XV. E, em vez de mandar um navio lotado de moedas, ele emitia uma letra de câmbio. Prometendo pagar ao comerciante chinês uma certa quantia em uma data no futuro. Ah, ok. Essa letra, então, era endossada por um banqueiro, garantindo o pagamento. Então era basicamente uma promessa de pagamento por escrito. Isso. Mas quem garantia que essa promessa ia ser cumprida? Boa pergunta. A reputação do comerciante, principalmente a do banqueiro que endossava a letra. Entendi. Nessa época, a confiança era a moeda mais forte. Faz sentido. E por falar em confiança, você tá falando dos Médici, né? Isso. Aquela família de Florença que financiava tudo e todos. Os Médici. Eles construíram um império financeiro a partir desse sistema. Que legal. Eles eram tipo comerciantes, banqueiros, financiavam reis, até o Papa. Exatamente. Eles começaram como comerciantes, mas a habilidade deles com finanças, a rede de contatos, transformaram eles em banqueiros poderosos. E como eles ganhavam dinheiro? Eles cobravam taxas, comissões pelos serviços, investiam em negócios lucrativos e financiavam quem precisasse de grandes quantias. Caramba. Reis, artistas renascentistas. Impressionante como o dinheiro e o poder andavam de mãos dadas. Demais. Mas voltando às letras de câmbio. Fala! Como elas evoluíram para o papel moeda que a gente usa hoje? A chave está na transferibilidade. As letras, que no início eram para transações específicas, começaram a circular entre vários comerciantes. Interessante. Elas representavam uma promessa de valor lastreada na confiança em quem as emitia. Tipo, eu confio que essa letra vale alguma coisa. É isso aí. Era uma forma primitiva de papel moeda, mas muito mais prática do que carregar sacos de moedas por aí. Com certeza. E essa ideia de usar promessas de pagamento como dinheiro? Sim. Abre o caminho para outra inovação importante. Os bancos. Exatamente. Os ourives, que guardavam ouro e prata em cofres, acabaram se tornando os primeiros banqueiros. Ah, que interessante. As pessoas depositavam suas moedas com eles e recebiam um recibo. Tipo aqueles serviços de guarda-volumes de hoje em dia. É uma boa analogia, mas o que aconteceu foi que as pessoas começaram a usar esses recibos como meio de pagamento. Era mais prático e seguro trocar recibos do que as moedas em si. Faz sentido. E os ourives, percebendo essa oportunidade, começaram a emprestar parte do ouro que guardavam. Peraí. Eles emprestavam ouro que não era deles. Isso, emitindo mais recibos do que o ouro que realmente tinha. Mas espera aí, isso não é meio arriscado? Era arriscado, mas na maioria das vezes funcionava. Ufa! As pessoas confiavam nos ourives e usavam os recibos. Essa prática a gente chama de reserva fracionária. Reserva fracionária. Nome complicado. Mas a ideia, no fundo, é simples. E essa reserva fracionária é a base do sistema bancário moderno. Caramba, uma ideia simples, mas poderosa. A reserva fracionária permitiu que os bancos expandissem o crédito, a oferta de moeda, impulsionando o crescimento. Que legal. Mas essa alavancagem também trazia o risco de crises. Ah, entendi. Tipo a crise de 2008. Exatamente. Mas antes de chegarmos lá, precisamos entender como os governos entraram nessa história. É verdade. Os governos sempre dão um jeito de se meter em tudo, né? E com dinheiro não foi diferente. Os governos, com suas guerras, projetos ambiciosos, sempre precisavam de muito, muito dinheiro. E quem tinha dinheiro para emprestar? Os banqueiros. Isso aí. Eles viam nos empréstimos aos governos uma oportunidade de lucro e, claro, influência. Influência? Tipo, mandar nos governantes. Os governos emitiam títulos de dívida prometendo pagar o valor emprestado com juros e os bancos compravam e vendiam esses títulos, criando o mercado de dívida pública. Entendi. Então os governos se endividavam com os banqueiros. Exatamente. E essa relação foi se intensificando, levando à criação de uma figura importante, o Banco Central. O Banco Central. Aquele que controla a moeda de um país, né? Isso. A necessidade de organizar o sistema financeiro, que até então era meio bagunçado, levou à criação do Banco Central. E qual foi o primeiro Banco Central? O primeiro foi o Banco da Inglaterra, fundado em 1794. E qual era a função dele? Era tipo um super banco? Ele tinha um monopólio da emissão de notas, que na época eram lastreadas em ouro, e também gerenciava a dívida da coroa britânica. Então o Banco Central era o guardião da moeda e o principal credor do governo. Isso aí. Ele tinha um papel crucial na política monetária e fiscal do país. Nesse sentido. E essa ideia de um banco central se espalhou pelo mundo, inclusive para os Estados Unidos. Mas a história do dólar americano. É o dólar.
A moeda mais famosa do mundo. É um capítulo à parte, cheio de altos e baixos. Falando em altos e baixos, me lembro da crise de 29. A Grande Depressão. Teve algo a ver com o sistema monetário da época. Teve tudo a ver. Mas essa já é uma história para a próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados. A Grande Depressão foi um baque para o mundo todo. Oh. E o sistema monetário da época, baseado no padrão ouro, acabou mostrando suas fragilidades. Fragilidade. Tipo, ele não aguentou o tranco. Os governos precisavam, desesperadamente reaquecer suas economias. E nos Estados Unidos, o presidente Roosevelt tomou medidas drásticas, como confiscar o ouro dos cidadãos. Peraí, confiscar o ouro. Que medida radical. Mas qual era a ideia? Roosevelt queria aumentar as reservas de ouro do governo, para que o Federal Reserve, o Banco Centro-Americano, pudesse imprimir mais dinheiro. Ah, entendi. E financiar programas de estímulo à economia. Faz sentido. Mas, mesmo com essa medida, o dólar ainda era conversível em ouro, né? Sim, mas um preço fixado pelo governo, sabe? Sim. Era uma forma de controlar a moeda e tentar estabilizar a situação. E depois da Segunda Guerra Mundial, o dólar americano virou a principal moeda de reserva global. O dólar bombando. Os países fixavam suas moedas em relação ao dólar, que ainda era conversível em ouro, pelo menos em teoria. Do dólar, virou o rei da cocada preta, com o ouro como seu fiel escudeiro. Boa analogia. Mas essa relação não durou para sempre. Nada é para sempre. Os Estados Unidos começaram a imprimir cada vez mais dólares. Só que... para financiar seus gastos, tanto internos quanto internacionais. Entendi. Isso gerou desconfiança. Desconfiança. Os países que acumulavam dólares começaram a trocar por ouro, temendo que os UA não tivessem ouro suficiente para garantir a conversibilidade. Eita. E aí, o que aconteceu? Os UA ficaram sem ouro? Em 1971, o presidente Nixon tomou uma decisão histórica. Rompeu com o padrão no ouro. Caramba. O dólar deixou de ser conversível em ouro e se tornou uma moeda fiduciária. Moeda fiduciária. Explica de novo o que significa isso. Significa que o valor do dólar não está mais ligado ao ouro ou a qualquer outro ativo físico. Seu valor se baseia na confiança na economia americana, na capacidade do governo de gerenciar a moeda. É como um voto de confiança no tio Sam. Esse aí. Uma mudança e tanto. E quais foram as consequências? Teve algum impacto na nossa vida? A era do dinheiro fiduciário trouxe novos desafios. Entendi. A inflação, que antes era controlada pelo ouro, se tornou uma ameaça constante. A inflação sempre assombrando a gente. Pois é. O valor do dinheiro começou a diminuir com o tempo e os preços subiram. Então a gente precisa de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. É por isso que tudo fica mais caro? Exatamente. A inflação corrói o poder de compra do dinheiro. Puxa vida. E o sistema financeiro global, sem o padrão ouro, se tornou mais complexo. Eu imagino. Com as taxas de câmbio flutuando, os bancos centrais tentando controlar a oferta de moeda. Mas como eles controlam essa oferta, é só imprimir mais dinheiro quando a economia precisa. Não é tão simples. Os bancos centrais usam várias ferramentas para controlar a quantidade de dinheiro em circulação. Tipo o quê? Taxas de juros, compra e venda de títulos do governo, regulação das reservas bancárias. Nossa, quanta coisa. É um jogo de xadrez bem complexo. A gente saiu do escambo e foi parar no jogo de xadrez com o destino da economia global. Boa analogia. Mas é importante lembrar que o sistema financeiro, apesar de suas complexidades, ainda se baseia na confiança. E essa confiança foi abalada em 2008. A crise de 2008, a gente lembra bem. Bancos à beira da falência, a bolsa despencando. Pois é. Governos injetando bilhões para evitar um colapso total. A crise foi um exemplo dos riscos e excessos do sistema financeiro. E o que aconteceu? A reserva fracionária, que a gente discutiu antes, permitiu que os bancos criassem crédito em excesso, inflando a bolha imobiliária. E a falta de regulação adequada só piorou as coisas. No fim das contas, quem pagou a conta? A conta ficou para a população. Milhões de pessoas perderam seus empregos, suas casas. Que triste. E a confiança no sistema financeiro tradicional foi abalada. Foi nesse contexto que surgiu o Bitcoin. O Bitcoin, a moeda digital que promete revolucionar o mundo. Mas antes de falarmos do Bitcoin, queria voltar à história do Bernard von Nothaus e o dólar livre dele. O Nothaus, ele era um ativista, sabe? Sei. Que criou uma moeda alternativa nos anos 90 como protesto contra o sistema americano. Ele criou uma moeda própria e como o governo reagiu. Ele foi preso e condenado por falsificação. Os governos, em geral, não gostam de concorrência quando se trata de moeda. Sim. Mas o Bitcoin, por ser digital, descentralizado, escapou desse tipo de repressão. O Bitcoin é diferente porque não é físico. Exatamente. Ele existe só no mundo digital. E ao contrário do dólar, de outras moedas tradicionais,
O Bitcoin não é controlado por nenhum governo ou banco central. Nossa, que interessante. Ele é gerenciado por uma rede global de computadores, através da tecnologia blockchain. Blockchain, essa palavra me dá um nó no cérebro. Como funciona? Pense na blockchain como um livro-razão público, imutável, onde todas as transações com Bitcoin são registradas e verificadas. Essa rede descentralizada garante a segurança e a transparência do sistema. Tu não tem um chefão controlando tudo, parece até uma utopia libertária. É uma ideia bem radical. E o Bitcoin tem características únicas. Tipo, a escassez programada. Só podem existir 21 milhões de Bitcoins. Caramba. O que o torna um ativo escasso como o ouro. Mas o futuro do Bitcoin a gente não sabe, né? é incerto. Ele pode se tornar uma moeda global, um ativo de investimento popular, ou simplesmente sumir do mapa. É o futuro uma caixinha de surpresas. Mas e aí, o que a gente pode aprender com essa montanha-russa da história do dinheiro, Carmen? A história do dinheiro nos mostra que a busca por um sistema monetário justo e eficiente é uma jornada constante. É verdade. E essa jornada nos leva a questionar o que é valor, em quem confiamos e como construímos um futuro financeiro mais estável e inclusivo. O Bitcoin e as criptomoedas nos desafiam a repensar o papel do dinheiro nas nossas vidas. Parece que a gente ainda tem muito a aprender sobre o dinheiro, essa força invisível que move o mundo. E você já parou para pensar como o dinheiro impacta a sua vida, as suas escolhas? Fica a reflexão. Esperamos que tenham curtido esse mergulho profundo na história do dinheiro. Até a próxima.